Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marcela Soares, professora e autista nível 1 de suporte. Então, antes de começar o nosso vídeo, quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser para falar por que autista não tem cara de autista. Como assim, né? Essa semana eu escutei de duas colegas de trabalho, uma diretamente e a outra eu escutei super sem querer, que eu não tenho cara de autista, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser para explicar o que é o autismo cientificamente, tá? Então, o que foi que aconteceu? Teve uma pessoa que chegou e disse assim: Marcela, olha, eu tô acompanhando você no teu canal, tô assistindo teus vídeos, eu tô gostando. Aí, poxa, eu super animada, né? De caramba, pô, legal, né? A pessoa tá curtindo e tal, tá gostando. Aí ela largou a pérola no final da frase. Mas você não tem cara de autista? Nem um pouco. Gente. A segunda, eu tava na escola e aí tem umas colunas de estante de livro e eu fui olhar um livro, assim, ainda tava lá, e assim, a pessoa entrou na sala e não me viu, né? E aí ela comentou com uma outra colega, disse assim, tô falando de assuntos aleatórios, mas aí ela chegou no assunto do vídeo de hoje, né? Menina, essa história aí da Marcela, do nada autista, do nada, né? Há 20 e poucos anos procurando do nada. Mas assim, do nada autista. Olha, eu vou ser muito sincera, eu não acredito, tá? Porque eu tenho um sobrinho autista e ela não se parece nada com ele. E ela não tem cara de autista. E aí, eu disse assim, não, eu tô pecando em alguma coisa aí nesses vídeos que eu acho que eu não tô me fazendo entender, né? Então, gente, o que acontece? Hoje eu vou explicar como é a visão biológica do transtorno do espectro autista, tá? Então, a minha função de professora é tirar as pessoas das trevas da ignorância e encaminhá-las para a luz do conhecimento, tá? Então, é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou explicar para vocês por que autista não tem cara de autista, gente, tá? O que é o autismo? Ele é o transtorno do espectro autista, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, o que lembra a palavra neuro? Sistema nervoso, né? Então, eu fiz algumas figuras, né? Um negócio assim, bem terceira série, tá? E aí o que acontece, gente? O sistema nervoso, ele é dividido em duas grandes partes, tá? O sistema nervoso central, onde ele é formado pelo encéfalo. Marcelo, isso não é o cérebro. Calma, criança. Aqui tem um conjunto de órgãos, não é só cérebro, tá? Então aqui você vai ter o cérebro, você vai ter o cerebelo, você vai ter a ponte, você vai ter o bulbo, você vai ter a medula espinhal. Esse é o sistema nervoso central. E aí você vai ter as inervações que vão formar o sistema nervoso periférico, tá? Que o próprio nome está dizendo, ele está, né, na periferia, ele está ao redor deste centro, ok? Mas, para que você entenda onde é que acontecem essas coisas, eu preciso ir lá no início de como é que nasce um autista. Como é que nasce um autista, gente? Você vai ter lá um homem, você vai ter uma mulher, tá? E geralmente, né, hoje a ciência anda muito avançada, né, mas geralmente acontece ali, né, um love to love. E aí as pessoas copulam. E se a mulher estiver na fase de ovocitação, que é da liberação do ovócito, mas se ela não é ovulação, não, vamos ter aula aqui inteira, tá? Vamos ter aula decente aqui. Não é, porque não é óvulo. Não é óvulo? Cara, não. Enganaram vocês a vida toda, tá? É um ovócito,
tá bom? E se libera ovócito, você está na fase de ovocitação, você está na fase de liberação deste ovócito. E aí a mulher, ela fica, né, mais atraente e tal, e aí o menino chega lá junto e vai liberar o gameta masculino que irá ao encontro do gameta feminino, né? E aí esses gametas, eles vão se encontrar e vai haver a formação do óvulo, aí sim, quando fecunda, quando acontece a nidação, que é a junção dos núcleos do espermatozoide com o ovócito, aí sim você vai ter o óvulo, e aí nisso vai gerar um ovozigoto. Mas sabe por que você está falando isso? Porque, pessoal, 80 a 85% dos casos de autismo, ele é genético, tá? E aí, o que isso significa, né? Aqui no núcleo do espermatozoide, você vai ter 23 cromossomos do papai, ou do genitor, porque tem cara que fecunda e não assume, então ele não é pai, tá? Ele é só o genitor. Mas tudo bem, vamos pular esse assunto. E aí, você vai ter aqui no núcleo do ovócito 23 cromossomos da mãe, tá? E você vai ter a união de metade dos cromossomos do espermatozoide com a metade, com os cromossomos que estão aqui no ovócito, tá? Eles vão se unir e vão formar o ovozigoto, que é os nossos 46 cromossomos que formam a pessoa toda. Então, você é igual aquele comediante mesmo, tá? Ele não estava mentindo pra você. Metade você puxa o pai, metade você puxa a mãe, tá? E aí, pessoal, dentro desse núcleo, você vai ter lá o seu DNA, tá? E o que é o DNA? O DNA, pessoal, ele vai ser o carregador das tuas informações genéticas, tá? Lá neste DNA você vai ter conjuntos de pares de base, e aí esse conjunto de pares de base, dependendo da ordem aonde eles estejam arrumados, eles vão formar uma coisinha chamada de gene, tá? Gene é quando você tem a informação para uma proteína, tá? Que vai expressar a tua característica, seja ela física, seja ela hormonal, seja ela de personalidade, etc. E você também vai ter genes que serão responsáveis pela formação de RNAs ribossômicos que estarão no processo de tradução desse gene, tá? O gene não vai expressar apenas as nossas características, não, gente, também enganaram vocês, tá? Há gene específico para formação de RNA. Mas por que eu tô falando isso para vocês, tá? Quando você tem, gente, lá na tua genética, que você vai unir esses genes da sua mãe com os genes do seu pai, você tem genes que estarão diretamente ligados ao autismo, e já foi encontrado cerca de aproximadamente 134 genes, vamos colocar um pouco para mais, um pouco para menos, essa minha margem de erro, tá? Que estão ligados diretamente ao autismo, tá? Então, o que esse gene ele pode fazer? Ele pode te dar uma alteração de forma, tá? Ele pode te dar uma alteração na anatomia de alguma parte desse sistema nervoso, tá? Ele pode implicar na comunicação neuronal, porque o sistema nervoso, gente, nossos sistemas, eles não são apenas forma, tá? Eles são forma e função, é anatomia e fisiologia. A gente separa isso na ciência só a nível didático, mas isso tudo tá, ó, junto e misturado, tá? E aí, pode ser na forma, pode ser na comunicação entre neurônios, pode ser na excreção de hormônios, pode ser na excreção de neurotransmissores, que são substâncias que vão passar as informações de um neurônio para o outro, tá? Enfim, você tem ali alterações genéticas que podem envolver qualquer dessas funções. E se você tem 134 genes envolvidos, meu bem, você tem muita alteração aí. Na sala toda autista tem alguma alteração em todos esses genes? Não. Não. Aí é aí que a gente vai chegar.
tá? Na questão do espectro. Possa ser que eu tenha mais genes envolvidos, possa ser que eu tenha menos genes envolvidos, tá? E aí a gente vai para aqueles 15% que estão fora desses 85%, tá? Que aí as pessoas colocam, ai, será que é uso de tela? Será que é vacina? Será que é o quê? Ai, será que a pessoa ficou isolada há muito tempo? Será que foi falta de amor, falta de carinho? Não. Aqui você entra, joga no peito da epigenética. Epigenética, meu Deus, o que é isso? Tá? Vamos lá. Gente, no processo de tradução e transcrição desses genes, tá? Que vai ser para a expressão das proteínas ou dos RNAs que vão estar envolvidos, você pode ter dois principais fatores, tá? Aqui eu tô explicando de maneira bem rasa, porque senão eu vou enlouquecer vocês, tá? Mas você pode ter ali dois fatores chamados de metilação e acetilação, que não estão ligados exatamente com a genética em si, tá? Mas como é que o ambiente, fatores ambientais vão interferir no funcionamento do gene, tá? Então, na hora desse gene aqui, quando ele for ser lido, o que ele precisa? Ele precisa ser esticado para que o aparato do RNA, do ribossomo, perdão, ele passe por aqui e vá fazendo a leitura, tá? Só que acontece, se você acrescentar radical metil aqui, que é o processo chamado de metilação, você vai apertar esse gene, tá? E aí, quando você aperta esse DNA, ele não vai conseguir ser lido, ele vai ficar muito juntinho, então ali não vai conseguir passar o aparato de leitura, tá? E aí esse gene não é expressado. E se ele não é expressado, podia ser uma proteína muito importante, e aí vai dar besteira, tá? Ou então você vai ter o processo de acetilação, que é colocar acetil aí nesse DNA. E aí com o acetil, ele vai alongar esse DNA. Aí quando você estica esse DNA, cara, a máquina de leitura ela vai passar, tá? E aí, ó, a transcrição desse gene vai correr solta, tá? E o que acontece? Você vai produzir muita dessa proteína. Só que o excesso, às vezes, também não é legal, tá? Então, você tem 85% aí da genética que você herdou do seu pai e da sua mãe, tá? Não vamos culpar só um aí não nessa brincadeira, tá, gente? Um filho, ele é feito por dois, tá? E também você vai ter esse processo da epigenética, tá? De colocar alguns, você colocar não, né? A natureza, ela vai colocando aí, dependendo dos fatores ambientais, acrescentar fatores que vão facilitar a expressão ou não expressão desse gene, tá? E aí, você vai ter lá a sua diferença, tá? Para deixar a brincadeira ainda mais bonita na biologia, né? Você vai ter lá 134 genes se misturando, né, loucamente na questão de divisão celular, como se isso não fosse suficiente, tá? Quando você está formando gameta, numa fase chamada de metáfase 1, que vai ter uma subfase chamada de prófase 1, e essa subfase terá uma subfase, né, que é chamada de paquíteno. Esse DNA, ele vai parear, tá? Ele vai duplicar, pareia, pazinho com pazinho, e aí eles trocam um pedaço. Com isso, aumentando a variabilidade genética. Meu filho, se eu tô te falando de 134 genes, brincando de se misturar, sofrendo crossing over, o que você esperaria que acontecesse, amor? A formação de um espectro de características. O que é um espectro? É isso aqui, tá? Você não sabe aqui aonde é que vai terminar e vai começar uma coisa, certo? Então, gente, você nunca vai saber, tá? Aonde é que esses genes eles vão afetar neste desenvolvimento neural. Então, é óbvio que um autista ele nunca vai ser igual ao outro, tá? E aí, dependendo da onde esse autista ele vai ter os seus prejuízos, tá? Lembra que tem que ser uma tríade, ele tem que ter deficiência na comunicação, e comunicação não é necessariamente fala. É por isso que vai ter autista que oraliza e vai ter autista que não oraliza.
ele tem que ter dificuldade na interação social. E quando eu escuto umas pessoas falarem essas coisas, aí mesmo que eu vou gostando mais de bicho, né? Mais do meu doguinho do que dessas pessoas. Tô brincando, tá, gente? Eu tô colocando o Ho'oponopono pra, né? Sinto muito, me perdoe, né? Sou grato e eu te amo. Eu tenho que amar. Vamos lá. E também nos comportamentos repetitivos e restritivos. Então, gente, o autista ele tem problema nesses 3 pilares. Só que esses problemas, meu bem, eles são muito variados, porque a nossa genética é muito variada, tá? Então, você que é pai, você que é mãe, e você tem 3, 4 filhos, olha pra cara dos 3, 4 filhos e você vai ver que tem diferença. Foi o mesmo pai e a mesma mãe que fizeram. Tá? Foi a mesma forma, né? Foi o mesmo forninho, só que a genética ali, né, se misturou, gente, variou, tá? Então, se você dentro de uma família onde a mesma mãe e o mesmo pai tiveram 4, 6, 8 filhos, tudo um diferente do outro, sendo a mesma genética que foi formada, como é que você quer, criatura, que os autistas sejam todos iguais? Gente, o problema é que a pessoa quer receita de bolo, tá? Então, para a aula não ficar incompleta, eu vou dar aqui alguns exemplos, né, do que esse cérebro, onde é que esse cérebro ele pode ter essas alterações. Você pode ter alteração lá no córtex pré-frontal, tá? Onde a gente vai ter muita dificuldade com relação às funções executivas, que são funções de planejamento, raciocínio e de julgamento, tá? A formação da nossa personalidade, comportamentos sociais, aí estão, né, lá nesse córtex. O córtex, ele é responsável só por isso? Não, gente, tem inúmeras funções, mas eu não vou ficar aqui alongando, tá? É só uma coisa mesmo para que se entenda, tá? Você vai ter alterações lá nas células de Purkinje, tá? Que são responsáveis por neurônios e impulsos sensitivos de articulações, tendões, os nossos nervos ópticos, tá? Musculatura. É por isso que às vezes o autista ele não tem uma postura assim tão, né? Geralmente a gente já tem uma postura assim um pouco mais desleixada, porque tá ligado aí nisso, mas não tem nada a ver com confiança, com autoconfiança, tá? É questão mesmo muscular. Você pode ter uma alteração lá no giro do símbolo, que estão lá as nossas memórias e a nossa aprendizagem. O córtex entorrenal, que estão ligadas fibras de região cervical, né, e áreas associativas responsáveis por processamento sensorial, onde a gente tem muito problema no sensorial, tá? E motores. A gente vai ter alterações de neurotransmissores e hormônios, como por exemplo a serotonina, que é responsável pelo humor, pela nossa libido, ansiedade, o sono, a sensibilidade. A gente pode ter alteração lá na dopamina, que são informações que levam informações do cérebro para o corpo todo. A gente vai ter alteração lá na expressão de glutamato, tá? E esse glutamato ele vai ser responsável pelo desenvolvimento neural, também ligado a aprendizado e memória, tá? Então, gente, nós temos, assim, várias partes do cérebro que podem ser afetadas. A gente pode ter alteração lá no cerebelo, tá? Eu tenho, gente, alteração no cerebelo, sou muito desastrada. Meu equilíbrio também não é muito legal, não, tá? A gente vai ter problema lá no corpo caloso, né? Que é as informações de um hemisfério para o outro do cérebro, tá? E aí, gente, né, como é que você quer que o autista ele seja, né, bem parecido? Você pode perguntar assim, Marcela, mas por que, né, tudo isso, essas alterações? A gente pode tanto ter essas alterações na anatomia, gente, como também na questão das podas neurais. Já esquecendo das podas, tá? Poda neural acontece ao longo de toda a vida, né, tá? Mas a gente tem 3 podas neurais principais, que é uma na primeira infância, logo entre 1 e 3 anos de idade, que é bem significativo. A outra você tem lá nos 7 anos de idade, a outra no início da adolescência até os 15 anos de idade, tá?
Então, a gente vai ter essas 3 principais podas neurais. O que é a poda neural? É quando o sistema nervoso, ele vai fazer uma limpeza, tá? Ele vai ver neurônios que não estão funcionando legal, comunicações sinápticas, que são as comunicações entre os neurônios que não estejam legais, tá? E aí ele vai removendo, tá? Tem autista que pode acontecer de mais, tem autista que pode acontecer de menos essa poda neural, e aí ele vai acabar com excesso de neurônio. Aí o pessoal vem pro mito. Ai, meu Deus, então, cara, deve ser um super gênio, né? Deve ter muito neurônio, por isso que a criatura é muito inteligente. Não, gente, excesso de neurônio atrapalha, tá? Excesso de neurônio atrapalha. Você já brincou daquela história de telefone sem fio, que um diz um negócio, e quando chega lá no final, quanto maior a fila desse telefone sem fio, mais informação chega errada. Assim acontece às vezes com os neurônios, tá bom? Então, poda neural é necessária, mas às vezes a gente tem uns probleminhas nessas podas neurais, certo? Então, gente, é por isso, tá? E outra coisa, o autismo, ele é uma deficiência invisível. Por que é invisível? Porque acontece no cérebro, amor, tá? E se acontece no cérebro, você não pode olhar pra minha cara e dizer assim: olha, Marcela, eu acho que você tem cara de quem teve um neurodesenvolvimento prejudicado, tá? Você tem cara de autista. Não dá. É a mesma coisa que você olhar para uma pessoa que teve um desenvolvimento, assim, diferente do coração e dizer assim: menino, olha, você tem cara que a tua válvula mitral, ela se formou de maneira diferente. Você tem maior cara de quem tem sopro no coração. Mesma coisa que você olhar para o paciente renal e dizer assim: menino, tu tem cara que teu rim não tá funcionando direito? Ó, cara de paciente renal. Então, gente, não inventa, tá bom? Autista não vai ter cara de autista, tá bom? Se você costuma dizer isso para uma pessoa, tá? Com o intuito de elogiar: ah, Marcela, você não tem cara de autista. Me elogia por outras coisas. Elogia meu cabelo, que deve estar legal. Elogia que eu tô com 40 anos, assim, e quase sem ruga, né? Pô, me elogia, né? Isso pode ser um elogio. Elogia por uma boa aula que eu dê, né? Pela uma pessoa legal que eu tô tentando, né? Sempre ser. Mas não vem com esse discurso do... Você não tem cara de autista pra querer me agradar. Gente, ó, eu nasci autista. Eu sou autista, eu vou morrer autista, tá? Então, é como se você estivesse negando a minha existência quando você diz isso. Ou quando você diz isso, você pode estar querendo invalidar o meu laudo, né? E aí você está colocando em descrença o estudo de outros profissionais. Porque eu não me autodiagnostiquei, tá? Eu desconfiei, fiquei na dúvida durante 20 e tantos anos, né? E fui atrás dos profissionais e eles fecharam esse diagnóstico, tá? Não foi do nada esse diagnóstico também fechado, tá? Ele demorou quase 1 ano para fechar completamente, tá? Então... Você está invalidando, não é a mim, são os profissionais que fecharam esse laudo. E se você tá na questão, né, de querer, tudo bem, mas eu quero invalidar do mesmo jeito, vou só te responder que a minha luta, ela é muito maior que a tua tentativa de invalidação, tá? E para algumas pessoas que acreditam que a minha luta a favor, né, a questão dessa bandeira de pessoas com deficiência, começou agora que ela pegou o laudo, ela vai, né, super defender, claro, ela tem deficiência, porra, agora ela vai defender. Não, deixa eu te contar rapidamente. Quando eu estava fazendo a minha faculdade de biologia, há 30 anos atrás, isso? Não, 20 anos atrás, tá? Eu tive uma disciplina chamada de educação especial, tá? E a minha professora, é uma professora
fantástica. Não vou ter o nome, não vou ter medo de colocar o nome dela aqui, porque ela é uma pessoa muito fantástica, tá? Que é a professora Sheila Budd. E aí, a Sheila despertou em mim o olhar sensível para pessoas com deficiência, tá? Foi a partir dessa disciplina que eu comecei a desconfiar que eu sou autista, né? E a minha luta pelo meu diagnóstico partiu dali. Mas, né, a primeiro momento foi descartado, né, a possibilidade, não pelos profissionais da área, mas, enfim, né, porque na época não tinha estudos para pessoas com autismo nível 1 de suporte. Ainda era o síndrome de Asperger, geralmente eram meninos e era coisa assim muito característica ainda. Mas, voltando à disciplina, eu vi o quanto essas pessoas elas precisavam, né, de lutas ali, de políticas que garantissem, né, de um olhar atento para o professor, porque quando eu fiz a minha faculdade, a lei para a inclusão ela já estava valendo, tá? Você que é professor, não venha com esse discurso de eu não sei lidar com pessoas com deficiência. Meu amor, vai estudar. O que mais tem hoje é informação. Então vai estudar, tá? Que o teu aluno, ele tá ali, ele precisa da tua ajuda, tá? Eu sei que o sistema, ele é complicado, porque eu sou professora, né? Então tem vezes que a gente meio que se desespera mesmo com uma turma de 40 alunos, né? Mas eu não posso ignorar o meu aluno com deficiência, tá? Então, em 2006, ainda ontem eu estava achando os meus certificados, tá? Mesmo com toda a minha dificuldade, eu não tive problemas em fazer um curso de Libras, porque eu ia ter alunos com deficiência auditiva, eu ia ter alunos surdos na minha sala de aula. Fiz um curso muito, muito básico de Braille, porque o meu aluno com deficiência visual, ele precisa, né, que às vezes eu dê um suporte, e muitos deles, eles usam máquinas de Braille, eles usam regletes de Braille, tá? Então, eu preciso olhar se aquilo ali tá correto, né? Por que não? Não é? A questão de sensibilidade, de como conversar com esses alunos. Como é que eu converso com uma pessoa com deficiência? Do mesmo jeito, meu amor, que você conversa com qualquer pessoa. Porque nós não somos de outro planeta. Entendeu? Você pode... E às vezes uma pessoa com deficiência tem muito mais coisa legal para conversar com você do que outras, tá bom? Tá? Então, gente, essa disciplina, ela me deu, sabe, esse leque. E desde então, eu abracei a causa, tá? E os meus alunos, eles estão aí para te contar a história. Não é só a Marcela aqui, tá? Eu tive alunos com baixa visão, eu tive alunos cegos entrando em universidade, eu tive alunos surdos entrando na universidade, eu tive alunos com paralisia cerebral entrando na universidade. Tá? E esses alunos eu tenho muito, muito orgulho de encontrá-los. Tá? Quando eu estou andando pela UFPA, quando eu estou andando lá pela IFPA, pela UEPA. Tá? Então, são alunos que não deixaram que essa deficiência, né, impedissem que eles conseguissem o sonho deles. O problema de pessoas com discursos contrários é porque eles querem que pessoas com deficiência, assim como eu, assim como várias pessoas, sejam pessoas tristes, sejam pessoas amarguradas, porque eu tenho uma deficiência. Meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Eu, enquanto autista nível 1 de suporte, eu tenho muito problema já, meu bem. Muito, 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 que você nem imagina. Então, escolher ser amargurada, escolher ser uma pessoa triste, escolher ser uma pessoa que reclama da vida, não é algo que eu escolhi para o meu repertório, tá? Agradeço muito a todas as pessoas que estudam, né, sobre o autismo, a todas as pessoas neurotípicas que trabalham para que nós tenhamos uma vida muito mais confortável, uma melhora na nossa condição de vida. Agradeço demais, sabe? Nós agradecemos muito todas aquelas mães de pessoas autistas que não desistem da luta, tá?
Mais uma coisa que nós, autistas nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, que oralizam, nível 3 de suporte, né, que estão conseguindo oralizar, nós não podemos deixar nosso local de fala, tá, na mão de todas as pessoas, gente. Nós temos voz e nós precisamos do nosso lugar de fala. E aqui eu estou ocupando o meu lugar de fala. E se você está incomodado ou está incomodada, eu só posso dizer, lo siento mucho. Mas eu não vou deixar, gente, uma luta que eu já comecei há 20 anos, tá? Para com todos os meus alunos com deficiência e agora a mim com deficiência. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, clique aí. E qualquer dúvida, pergunta, gente. Pergunta. Ninguém sabe nascendo tudo, tá? Eu não sou dona da verdade, mas eu preciso te explicar aqui o que eu sei, tá bom? Então, beijo pra vocês, boa noite e até o próximo vídeo.